Pai, tudo bem? Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Seja bem-vindo, bem-vinda. Já se acomoda aí na cadeira, no sofá. Vem com a gente porque o papo de hoje está imperdível, com uma convidada para lá de especial que já vou apresentar. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixa o seu like aí, curta o vídeo, ative o sininho de notificações para conferir esse ou outros conteúdos que estão disponíveis todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 e 8 da noite, aqui no podcast Mundo Empresarial. Além de assistir aqui no YouTube, que já são quase 140 mil inscritos, pois é, uma grande audiência, crescendo cada dia mais. E além de assistir, você também pode ouvir esse conteúdo na íntegra através do Spotify, só procurar aí por podcast Mundo Empresarial, também na Apple Music, tá bom? Então, segue lá, se inscreva, curta, compartilhe, prestigie esse conteúdo de qualidade. Se você gosta de conversa boa envolvendo o assunto empreendedorismo, se você gosta, enfim, dos mais variados setores, mais variados segmentos, porque a cada episódio um empresário diferente que traz um pouco da sua especialidade e hoje a gente vai falar de odontologia, como é empreender nessa área. Estamos aqui com uma convidada super especial e, claro, lembrando mais uma vez que o podcast Mundo Empresarial tem o apoio e patrocínio do Grupo Convenção. Sempre que você for brindar, reunir os amigos, a família, tenha à sua mesa aí os produtos do Grupo Convenção. Uma marca que surgiu lá na década de 1930, são mais de 90 anos no mercado e que está presente no dia a dia das famílias brasileiras, desde os clássicos refrigerantes, um mais gostoso que o outro, diferentes sabores, e também as cervejas, as tradicionais, também as cervejas especiais, a Ravache, a Guitz, enfim, tenha sempre à sua mesa os produtos do Grupo Convenção. Bom, sem muitas delongas, hora de apresentar a nossa convidada, uma goiana lá da cidade de Porangatu, e que está, Goiânia/Campineira. Ela que reside hoje e há um bom tempo na cidade de Campinas, proprietária, empresária, também, enfim, tem uma linda trajetória na odontologia, doutora Jaqueline Silvério. Seja bem-vinda, como vai? Olá, tudo bem, graças a Deus. Que alegria recebê-la aqui em nosso estúdio, o programa Mundo Empresarial, que já esteve lá no teu consultório, na tua clínica, e agora é a sua vez de vir até a gente e contar com um pouco mais dessa bonita trajetória. São pelo menos 16 anos de carreira na odontologia, doutora? Sim, 16 anos, um pouquinho mais, né? Mas iniciou entre 14 e 15 anos. Como auxiliar, né, vivenciando a rotina do consultório, e aos poucos isso foi se tornando uma paixão, uma projeção de vida, e eu me dediquei a isso, né? Desde muito nova, eu costumo dizer que a odontologia é quem me escolheu. Que legal. E hoje, dentro da área odontológica, atua como especialista, né, em implantodontia e também parte estética. Sim, hoje a gente faz a parte preventiva, né, do paciente, cuida da saúde como um todo, mas com foco em implantodontia, reabilitação oral e a parte estética. Legal. E o que diferencia na tua clínica é o atendimento humanizado, a sensibilidade, o amor e a transformação de vida dos seus pacientes através do sorriso, né? Sim, hoje eu priorizo esse atendimento, não só eu, mas toda a minha equipe, visando o paciente como um todo, né? Cuidando da saúde bucal, mas tentando entender as condições, né? Todo o histórico, às vezes, tem ligação com a saúde do paciente, se ele tem alguma ansiedade, se ele passou por alguma doença, está se curando ou está vivenciando, né, alguma causa. Então, a odontologia hoje, eu acredito que ela evoluiu muito nesse sentido, né? Hoje eu acompanho alguns profissionais que também pensam da mesma forma, de acolher o paciente como um todo e montar um planejamento para ele, né, específico, e tratando tudo que ele precisa. Então, desde a parte, né, da saúde bucal, parte periodontal, a reabilitação, para que ele consiga ter aquelas, eu falo que são pilares, né? A função mastigatória, o paciente conseguir no churrasco comer um pão tranquilamente, sem se sentir inseguro. A estética, né?
Porque daí o paciente vai conseguir sorrir, autoestima, qualidade de vida e a saúde, né? Então, se a gente conseguir devolver esses 3 pilares, a gente consegue cuidar do paciente que daqui para frente vai ser preventivo mesmo. Muito bem. Então, dentro daquela consulta, daquele atendimento, antes do paciente se deitar na cadeira, abrir a boca para fazer o procedimento, tem toda uma anamnese, uma Sim. análise que vocês fazem, estudam um pouco mais da vida daquele paciente. A primeira pergunta que eu falo para o paciente, né, quando ele chega no consultório, depois da apresentação, eu falo para ele, fala um pouquinho de você, eu quero te conhecer, né, o que te trouxe aqui hoje, qual a sua queixa principal? Às vezes o paciente fala, é só uma limpeza. E aí tá meio que doutrinado aquela limpeza rápida, aquela supervisão uma vez por ano. Tem pacientes que, de fato, tem um histórico por trás, né? Olha, doutor, eu passei por uma situação, deixei de cuidar da saúde bucal. E ali nós vamos fazendo uma triagem daquele paciente. Eu vou anotando cada detalhe que o paciente vai falando para que a equipe, a hora que os especialistas, né, dentro do planejamento do paciente for conduzir o atendimento, já vai conhecer o paciente também. Então, vai saber se ele teve um trauma, se ele tem uma crise de ansiedade, se ele tem medo, se ele não tem, se ele passou mal em algum atendimento, se teve alguma situação ruim com outro profissional, né? Então, a gente vai tratando aquilo, acolhendo o paciente e fazendo um perfil. E aí, você não vai fazer nada hoje? Não, hoje eu só quero te conhecer. E daqui para frente a gente vai pedir exames complementares. Que daí, nesse perfil, eu vou entender qual que é a necessidade do paciente. O paciente da ortodontia vai precisar colocar um aparelho, fazer uma movimentação. É um paciente da estética. Então, aí nós vamos montar uma solicitação desses exames complementares. Assim que ele fizer essa bateria de exames, que é a documentação inicial, nós vamos tratar esse paciente não somente com as queixas pontuais, que às vezes acaba esquecendo de falar na consulta, né? Ou se sente inseguro. Mas aí, com esses exames, radiografia, eu vou pontuando dente a dente. Eu falo para o paciente, olha, a gente vai começar por esse. Aí ele vai sentindo ali, né? Ah, esse é... Então, tá vendo essa condição? Essa restauração não tá satisfatória. Aqui provavelmente tá entrando alimento. É verdade, eu falei para um outro dentista e falou que era normal, né? E aí eu falei, não é normal, né? Então, às vezes, algumas situações são normalizadas dessa forma, né? Como, é a condição sua do paciente, né? E às vezes falta um pouco mais de planejamento, uma restauração de forma indireta, porque a resina realmente não vai suprir aquilo para o paciente. Então, sempre eu falo que um passo à frente. Hoje nós vamos tratar uma cárie, para amanhã não tratar um canal, né? Não significa que é vitalício. Eu falo muito isso para o paciente. Não significa que o que eu estou falando hoje vai ser um veredito e você nunca mais vai precisar mexer nesse dente. Sim. Não. Requer um acompanhamento, inclusive, dos meus próprios atendimentos e da minha equipe a cada 2 anos. A gente vai refazendo esses exames, todo o procedimento. Nós temos radiografias finais para que a gente avalie a técnica que foi executada. Se tem alguma coisa, olha, aqui ainda não ficou do jeito que deveria. Nós vamos refazer isso, né? Então, esse cuidado pensando em durabilidade a longo prazo, né? Que eu sempre falo para o paciente, conservador, né? Mas com durabilidade. Tem horas que não tem jeito, né? A condição do paciente, aí perde esse dente, mas aí a gente monta um planejamento específico para reabilitação, de acordo com o perfil do paciente também, né? Condição de saúde, isso é muito importante. Às vezes com liberação médica, tem todo um tratamento multidisciplinar, né? Que bacana. Estamos conhecendo só o início, tá? É só para você sentir um gostinho aí do que vem por aí. Uma conversa muito boa com a doutora Jaqueline Silvério, dentista, empresária, que está conduzindo muito bem a Sorria Clínica Sorria Clinic, lá na cidade de Campinas. Ô, doutora, a senhora disse no início, né, que foi a odontologia que te escolheu. E quando que você percebeu, posso lhe chamar assim, né, você, como que você percebeu que esse chamado, né, de fato, essa missão para cuidar de pessoas? Acompanhando a rotina clínica, né? Quando eu iniciei como auxiliar, eu trabalhei com uma pessoa que é referência, assim, em odontologia,
que sem perceber ele estava me ensinando, né? Professor hoje é uma referência e eu sempre comento os casos dele. Hoje a gente tem essa troca porque eu não imaginava, né? Que eu fosse me formar, que teria minha própria clínica. E até pela realidade mesmo que a gente conversou, eu venho de uma cidade do interior de Goiás e meus pais vieram para cá para ter condições melhores de vida. E a odontologia não é a faculdade mais acessível hoje, né? Pela questão de materiais. Então, assim, foi muito esforço e dedicação, né? E eu tive pessoas que me apoiaram muito nesse processo. Então, não era. Quando eu fiz a primeira entrevista, né, como auxiliar, que foi esse profissional que eu trabalhei durante 5 anos, eu fui bem clara na entrevista que eu não queria seguir aquilo como carreira, né? Meu sonho era ser professora ou advogada, mas eu não imaginava que seria odontologia. Por isso que eu falo que foi ela quem me escolheu. E ali, vivendo aquela rotina, eu comecei a entender um pouquinho mais e, na prática, ver resultados e falar, não, eu quero isso para mim, né? E aí, quando eu iniciei a faculdade, eu tive certeza, né? Tive certeza que era isso que eu queria para mim e eu sou muito realizada hoje. Legal. E dentro da odontologia, você seguiu para a especialidade de implantodontia, Isso. de implantes. Implante e reabilitação, né? Hoje eu faço também toda a parte clínica do paciente. Então, hoje não tem como a gente falar, eu só faço implante hoje. Tem profissionais especialistas, né? E acabo indicando, mas a forma com que a odontologia eu fui trilhando me levou para abraçar o paciente como um todo. Então, hoje, a parte periodontal, saúde do paciente, ensinar o paciente a escovar dente. Às vezes, o paciente não sabe como está escovando, está escovando da forma certa. E eu falo para ele, eu estou aqui para te ensinar, né? Então, se tiver que pegar na mão, como passar um fio, escovar. Então, todo esse cuidado, desde uma simples limpeza, né? Hoje, preventiva, eu sinto que a gente consegue mostrar um diferencial nessa área. Bacana. E ao longo da sua trajetória na odontologia, em 2023, teve uma virada de chave, que foi a abertura da tua clínica, né? Sim. A Sorria Clinic em Campinas. O que motivou você seguir, né, de deixar um simples consultório para, de fato, ter uma grande clínica com várias especialidades? Foi um grande desafio, né? Porque eu sempre fui do perfil que gosto de atender o paciente. Eu gosto de ser dentista, né? Ser empresária, ter clínica, gestão de pessoas é algo que eu estou aprendendo a cada dia. E foi a questão do crescimento mesmo, sabe? De um consultório não suportar mais a nossa história, a gente precisava crescer. Foi difícil para mim, porque parece que as coisas aconteceram muito rápido. E meu marido, ele é uma pessoa, assim, muito sonhadora, sabe? Então, ele falou, não, vamos. Eu falei, mas você tem certeza? Ele falou, vamos, tenho certeza que vai dar certo. Então, ele sempre me apoiou nesse sentido. E o passo inicial de montar um consultório partiu dele, né? Ele falou, você precisa ter mais pessoas. A gente tinha algumas dificuldades, por exemplo, do paciente ter que procurar outra especialidade, por exemplo, uma endodontia, precisar fazer um canal para retornar, para fazer a prótese. Então, nesse sentido, o paciente ficava meio, nossa, você não tem ninguém para indicar. Até tinham profissionais, né, onde eu trabalhava, que a gente fazia essa indicação, mas às vezes não atendia o plano de saúde dele, enfim, né, vinha de indicação de outro profissional. Então, foi quando a gente percebeu que precisava realmente crescer, né? Então, em 2 anos, nasceu a Sorria Clinic e conseguimos colocar todas as especialidades para que o paciente hoje consiga ser atendido num próprio lugar. E isso é um alívio para o paciente. Você vai precisar fazer um canal, não sei, mas faz tudo aqui? Ai, que bom. Porque esse negócio de procurar outro lugar, nossa, o paciente já se sente seguro. Mas você atende criança? Mas nossa, que bom, vamos ficar a família inteira. Então, isso é gratificante. Que legal. Então,
dessa ideia surgiu a Sorria Clinic, onde tem multiespecialidades no mesmo ambiente, atende adultos e crianças. Uhum. E, enfim, e lá você, junto com a tua equipe, tem transformado o sorriso de muitos De pacientes. muitos pacientes. Que bacana. E fala um pouco dessas especialidades lá, ou principalmente a parte de implantes dentários, né? Que tem sido uma recorrência cada dia maior, ou também até mesmo a tua área de estética com as famosas lentes de contato, as facetas, né, doutora? Sim. Hoje o implante veio para reabilitar, né, e substituir o dente de forma fixa, né? Então, a estética, a segurança, a função, né, mais parecido com o dente, então o conforto que o paciente tem. Então, assim, a gente evoluiu nesse sentido, né, há muitos anos. Então, pacientes que usam próteses, que perderam dente, às vezes porque a odontologia não era tão conservadora, não tinha tanto recurso para isso, né? Às vezes o próprio paciente vai negligenciando e perde esse dente, né? Então, hoje a gente tem esse suporte para conseguir reabilitar. E as lentes também, né? Então, a questão de estética, formato, a durabilidade, a segurança que o paciente tem, que às vezes o paciente fez o clareamento ou tem uma condição, né? Tratou canal, teve várias restaurações. Então, hoje a gente consegue trazer harmonia em cor, formato, na estética como um todo. Que bacana. E fala um pouco da estrutura física da Sorria Clinic. Pelas imagens, inclusive, recentemente teve uma exibição, né, no programa Mundo Empresarial. Nossa equipe foi até lá conhecer o espaço, que inclusive é muito bonito, por sinal. E se tornou uma clínica modelo, né, doutora? Sim, hoje nós, cada vez mais, eu penso em investir em tecnologia. Então, a parte digital hoje é muito presente no consultório. Então, radiografias, escaneamento, né? Todo esse conforto para o paciente, de biomateriais, a forma como o atendimento é conduzido, além de ser humanizado, a gente quer o máximo de conforto, né? Porque ninguém quer ficar sentado na cadeira de dentista ali sofrendo. Então, a gente investe muito em estrutura, em equipamentos, materiais que vão trazer esse conforto para o paciente. Então, a equipe toda, né? Cada vez você vê assim, todo mundo, todos os profissionais dentro das especialidades sempre trazendo o melhor, né? Então, a gente vê evolução na ortodontia, que era aquele aparelho fixo. Hoje tem os alinhadores, que é um conforto para o paciente em relação à estética, a um tratamento mais rápido. Então, o paciente consegue ver o final do tratamento, uma previsão de como é que vai ficar a ortodontia e direto no software, né? Então, isso veio para revolucionar a odontologia e a estética também. Então, a gente começa com o mockup, que faz toda uma documentação, né? Que é um ensaio do nosso final. Sim. Então, é ali que a gente vai trabalhar as queixas do paciente. Olha, eu quero corrigir isso e isso. Eu gosto, assim, às vezes o paciente idealiza um tamanho e formato de dente. Eu vi fulano. Acontece muito. Referências de outras pessoas. Artistas, né? Quero ter o dente igual daquele ator, daquela atriz. E aí a gente fala, então vamos tentar fazer um planejamento primeiro. E aí ele vê que aquele formato de dente não vai ficar bom para ele, né? Nas fotos a gente consegue ver que quando a gente apresenta esse mockup, às vezes precisa corrigir alguma coisa, a gente refaz esse enceramento, né, diagnóstico. Mas é ali que a gente vai começar a trilhar o planejamento do paciente. Então, a gente pontua as queixas, as cores, formato, né? E aí esse planejamento digital, que é o maior diferencial hoje. E qual a duração desse tratamento? Por exemplo, no caso aí, a pessoa que deseja fazer ou um implante ou até mesmo as lentes de contato. Quanto tempo dura, em média? Olha, depende muito do cuidado do paciente, da condição. Por exemplo, o implante hoje bem instalado, respeitando todo o processo de osseointegração, de planejamento mesmo, porque às vezes o paciente não tem osso, vai precisar fazer um enxerto, preparar aquela região, né, para que o implante tenha durabilidade. A gente pode dizer que nada na odontologia é vitalício, porque por mais que o profissional faça ali o melhor, se o paciente não tem uma manutenção daquilo, um cuidado, acompanhamento radiográfico, né, uma boa higienização, isso pode diminuir o tempo de qualidade, mas é para durar ali mais de 10, 15 anos. Tem pacientes hoje que conseguem manter um implante sem perda óssea por muitos e muitos anos, né? E a manutenção da pessoa que faz um implante
implante ou então colocam as facetas ou as lentes de contato. É diferente de quem tem os dentes, no caso, dentes naturais, por exemplo? Olha, eu acredito que depende do procedimento, sim, tá? A parte de implante, ela requer, por exemplo, se o paciente tem um protocolo, né, que é uma reabilitação total. O paciente não tem nenhum dente, precisou fazer implante e uma prótese sobre implante. Ele precisa estar no consultório a cada 6 meses, remover essa prótese, fazer higienização, radiografia, às vezes a troca, a manutenção daqueles parafusos, né? De fixação dos intermediários, que a gente, numa parte mais técnica, vendo como é que está a saúde do paciente. Então, a parte preventiva é muito importante, porque se o paciente colocou um protocolo, ele não sente dor, não sente desconforto, ficou 5, 6 anos, pode ter certeza que tem algum sinal ali de perda óssea, às vezes quebrou um dos parafusos e está gerando uma sobrecarga nos outros. Então, é muito importante esse acompanhamento para que tenha durabilidade. Olha lá, super importante. A gente ouve muito falar, outras clínicas, 48 horas, 24 horas consegue fazer os implantes, né? De repente até o implante total da boca. É possível mesmo, doutora? Olha, tem profissionais que conseguem. Não posso dizer que é errado, né? Eu, particularmente, não trabalho com essa técnica, porque eu respeito todo o processo de prensa ali de material, da resina, enfim, de toda a montagem do paciente, até para uma cicatrização, né? Mas consegue colocar uma provisória ali em 3 dias, mais ou menos. A definitiva, eu normalmente gosto de esperar um pouquinho, tá? A maioria dos casos, eu gosto de esperar pelo menos uns 4 meses. Bacana, interessante. Bom, voltando a falar sobre a parte estrutural da Sorria Clinic, inclusive tem até um ambiente mais, você comentou, né, que atende muitas crianças, né, e se transforma até num ambiente lúdico, né, e até mesmo, até quem já é adulto, às vezes tem aquela dificuldade, aquele receio de ir ao dentista, aquele medo, né, e através do atendimento, através do ambiente, você consegue deixar que o paciente fique mais à vontade, as crianças consigam, né, permanecer o tempo necessário deitada na cadeira para fazer o procedimento, doutora? Sim, eu falo que a criança hoje, a gente precisa condicionar ela a isso, né? O medo, né, da criança é ver alguém de jaleco, touca e máscara. Ter que abrir a boca e ver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se a gente leva isso de uma forma mais lúdica, né? Então, as crianças batem palma, a luz acende no consultório, levanta a mão, a cadeira se movimenta, põe a pontinha do nariz. Então, eles já chegam querendo fazer mágica, né? E aí, cada vez que eles batem palma, eu fico lá apertando para que eles não estejam assistindo isso, descobrir a minha mágica, né? Sim. Mas cada vez que bate palma, mesmo conversando com a mãe ali, eu vou apagando, eu falo, agora, por favor, não bate mais palma, que eu preciso dessa luz aqui para conseguir fazer o procedimento. Então, a criança já chega, né, sabendo que ela vai ser condicionada, que vai ser um cuidado. E no final ela vai ganhar uma recompensa, vai escolher um brinde na gaveta. E então, assim, eu já tive histórias de criança que fala que o dente tá doendo e chegar lá não tem nada no dente, era só para ir no consultório, brincar, pegar uma lembrancinha, porque realmente gosta desse atendimento. E eu fico muito feliz nesse feedback dos pais, de conseguir acompanhar. Eu não gosto de que a criança seja segurada na cadeira, que chore, né? Porque a gente trata muitos traumas em adulto hoje recorrente a isso. Eu tenho pacientes que na infância precisou fazer um procedimento um pouco mais invasivo e passou por um profissional que não teve esse cuidado humanizado e lá na frente ela tá sofrendo, né? Então, assim, olha, eu tenho a declaração que eu mais escuto, assim, né? Eu odeio dentista, a primeira consulta. Aí depois fala assim, olha, eu não odeio mais, entendeu? Eu gosto de vir aqui. Então, isso é satisfatório, assim, no sentido de prazeroso, né? Acho que é a palavra. É prazeroso poder curar alguns traumas. O teu papel ali, nesse caso, é curativo, tá mudando o modo de ver, o modo de pensar dos pacientes a respeito do profissional dentista, né? E é tão gostoso, porque eu tenho até uma fama lá no consultório que eu ganho muitos mimos dos pacientes. Né? Então, toda semana tem recebidos e, assim, você vê cada recebido com muito carinho, assim. Por exemplo, a paciente que fez um bolo
né? Aquela que passou, comprou um chocolate. Então, é para a equipe inteira, querem agradecer esse cuidado. Então, eu falo assim, mas como é que você ganha tanto mimo? Eu falo, gente, é muito gratificante receber de volta aquilo que a gente entrega, né? Sim, sim. Através da reportagem do programa Mundo Empresarial ficou muito evidente isso com relação aos depoimentos dos pacientes, né? O Sim. carinho que cada um tem pela senhora, pelo atendimento, enfim, essa simpatia, esse cuidado de querer conversar, de querer conhecer um pouco mais a fundo, não ficar restrito apenas ao atendimento ali né? O que você tá, é uma dor de dente, é um problema, é um canal, é uma cárie, né? Vai muito além, né, doutora? Vai. E quando esse tratamento é finalizado, que aí eu dou alta para o paciente, falo, olha, agora você vai retornar a cada 6 meses. Ah, você tá brincando? Não tem mais nada para fazer? 6 meses é muito tempo. E aí esse paciente acaba passando lá para tomar um café, falar oi para as meninas, dar um abraço. Então, esse atendimento humanizado hoje é a minha prioridade, sabe? Além da técnica correta, o tratamento muito sério, né, em relação à indicação correta para aquele paciente, ele entender. Normalmente a gente dá opções para aquela reabilitação, nem sempre vai ser só o implante, né, para aquele paciente, mas eu monto um planejamento com opções. E às vezes o paciente vai precisar se organizar para conseguir fazer isso, mas quando ele tem alta, ele sente falta, né, de retornar ao consultório, sente saudades. Às vezes eu brinco, nossa, passou 6 meses eu nem percebi. Ele fala, não percebeu você porque eu que estava esperando para voltar. Então ele já sai e fala assim, eu posso deixar marcada daqui 6 meses? Ele já deixa um retorno agendado daqui 6 meses. Então, isso é muito bom. Legal. E nessa carreira de dentista, te possibilitou viajar ao mundo, né? Sim. Inclusive através de uma missão voluntária na África. Sim. Oferecer o que aprendeu na faculdade e compartilhar com pacientes que, de repente, não tinham experiência ainda com cuidados odontológicos. Sim. A viagem para a Guiné foi algo assim que eu queria oferecer... uma gratidão a Deus mesmo, como algo, uma primícia, né? Que eu uso essa palavra para dizer que, retomando a minha história, a minha trajetória, não foi algo fácil de conseguir, né? Me formar, montar um consultório. Então, quando eu consegui fazer isso, eu não pensei 2 vezes em poder ajudar quem precisava. Então, foi uma realização de sonho muito grande para mim ir para Guiné-Bissau. Eu fui com a minha igreja e quando eu cheguei lá, eu tinha certeza que eu precisava ir e eu quero voltar, não vejo a hora. Poder cuidar daquelas pessoas que realmente precisam de assistência odontológica por não ter recurso. Então, o trabalho foi voltado para aldeias, né? Então, a aldeia que nós atendemos fica a 6, 7 horas de viagem da capital, numa estrada de terra. E a quilometragem nem é tão grande assim, mas a estrada é tão ruim que acaba dificultando o acesso. Então, poder levar, assim, a cura, né? Teve uma situação que uma mulher falou para mim que estava com o rosto bem inchado, estava com abscesso, tomava, assim, recorrentes antibióticos, mas eu acho que ela tinha um pouco de medo também, porque, né, não sei como seria essa logística de procurar um dentista, e acabava que acostumando com a dor. E falou para mim, olha, eu tô com essa dor há muitos anos, eu nem sei te dizer há quantos anos eu tô com essa dor. Então, assim, eu segurava a emoção a cada atendimento, pessoas que... Teve uma mãe que viajou 24 quilômetros, né? Não, 14 quilômetros para ir e 14 quilômetros para voltar. Com os filhos para poder conseguir o atendimento odontológico. Então, foi muito gratificante poder levar... Sabe, a parte mais cirúrgica, né? A gente... Na situação ali não tinha muito recurso também, porque foi um consultório... Nós levamos uma estrutura daqui, 14 malas de medicação e doação, que o pessoal abraçou o projeto, mas não tinha muito recurso, né? Então, eu não tinha um equipamento elétrico na época. Quando eu cheguei, eu ganhei a equipe ganhou um consultório portátil. Então, eu não vejo a hora de poder voltar lá e fazer um pouco mais do que a gente já fez. Mas era uma lanterninha aqui, tudo muito manual, né? Então, muitas cirurgias, era em torno de 40 a 50 pacientes por dia. Então,
cirurgia, mas mesmo assim, a equipe toda dando um suporte, só tinha eu de dentista. Então, foi bem cansativo, assim, nesse sentido. E não conseguia ainda atender todo mundo, eram filas e filas de pessoas buscando atendimento odontológico, mas até hoje as pessoas perguntam quando que a gente vai voltar. E, se Deus quiser, em 2026... eu quero voltar para a Guiné. Olha que legal. Agora conta pra gente, quando é que foi essa missão voluntária e quanto tempo você permaneceu na África? Foi em 2019 e eu fiquei 20 dias. 20 dias. Foram 20 dias na África, em 2019. Só 20 dias, né? Tem um tempo de viagem. Numa aldeia lá em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Legal. E essa equipe de voluntários, eram quantos profissionais que estavam? 14 pessoas. 14 pessoas, e aí toda a parte missionária, né? Então, tanto evangelismo, a parte das crianças, teve uma equipe que também cuidou da parte médica, né? Então, atendimentos voltado para a medicina, né? E a odontologia. Que legal. E tudo de uma forma muito precária, como a senhora mesmo disse, né? Sim. Onde que ocorriam os atendimentos? Eram tendas ou o que vocês utilizavam de estrutura? A gente conseguiu um posto de saúde, né? Que cedeu espaço pra gente. Então, tinha uma maca. Então, nós fizemos todo umas bancadas, né? Que aí ia distribuindo os materiais. Mas a esterilização do material era numa panela de pressão. Tipo assim, eu nunca tinha visto. E era uma panela que eles usavam para esterilizar lá. Eu falava, gente, será que isso está sendo esterilizado, né? Então, a gente meio que se habituou ao posto de saúde que tinha, né? E conseguimos prestar o atendimento, mas foi mais a parte de extração, assim, muitas doenças periodontais, então mobilidade, casos de dor. Teve alguns casos um pouquinho mais limitados, né? Por exemplo, quando a gente via um abscesso muito grande em relação ao cuidado do paciente, precisava prescrever uma medicação para que ele melhorasse, né? Fazer uma profilaxia antibiótica, para conseguir fazer a cirurgia com segurança, né? Para que aquilo não isso para a corrente sanguínea do paciente. Então, todo esse cuidado. Então, a equipe já fazia toda a triagem para mim, né? Então, já vinha fichinha lá, pressão de todos os pacientes, nome, até assim, tinha situações que o paciente não sabia mais ou menos. Mais ou menos 30 a 40 anos, não sabia nem a idade. Né? Então, assim, pessoas que realmente precisavam do atendimento. E que certamente muitas nunca tinham passado por um dentista antes. Teve uma situação que foi muito engraçada, porque eu precisava de um tradutor, né? Para traduzir o atendimento, o idioma. E quando eu falava assim, ó, fala pro paciente, eu sou a doutora Jaqueline, eu vou fazer o atendimento, onde é que tá doendo, né? Ele falava, então fala para ele que eu já entendi, nós vamos precisar anestesiar, né? Então eu passava uma pomadinha. Tem dentistas que vão dizer assim, mas não anestesia, mas sei lá, para mim é um cuidado, não custa você passar uma pomadinha na mucosa do paciente, para que ele não sinta tanto anestesia. Claro que a técnica da anestesia vai muito do profissional, né, para que ele não sinta dor. E aí não sentia nada da anestesia, e aí ela é feiticeira? Perguntava se eu era feiticeira, porque a dor tinha passado, né? Olha só. E o dente estava lá ainda. Como é que a dor passou, né? Sim. Então, até na sutura que dava ponto. Mas quem vai tirar esse ponto, né? Então, foi uma experiência incrível. Foi incrível. E essa missão, né? Você foi para ajudar muitas daquelas pessoas e, de alguma forma, isso agregou muito a sua vida profissional, a sua carreira profissional e sua vida pessoal também, né, doutora? Sim, com certeza. Eu falo que eu retornei sendo outra pessoa e isso contribuiu muito da forma com que eu vejo odontologia hoje, sabe? Não que eu não me preocupasse com isso, mas a parte humanizada, né? Foi algo que eu fui muito tocada nesse sentido e me trouxe uma mudança muito grande, né? Então, minha vida inteira mudou desde que eu voltei de Guiné. Que legal, muito importante. E agora conta pra gente como é empreender na área odontológica. A senhora é dentista, enfim, voluntária e a dona hoje, CEO, fundadora da Sorria Clinic.
como é que foi esse processo de iniciar a sua clínica, enfim, de fazer a gestão de pessoas, cuidar de uma equipe, estabelecer uma metodologia de trabalho, né, para que todos os outros profissionais que atuam nessa clínica tenham a mesma linha de atendimento que a senhora segue? Isso foi um pouco desafiador no sentido de... Não que eu queira que os profissionais trabalhem da mesma forma, mas entender que esse cuidado com o paciente, né, respeitando a especialidade do colega, tentando traçar o melhor plano de tratamento para aquele paciente, foi um pouco difícil. Eu confesso que em algumas vezes eu falei, meu Deus... ter clínica, ter pessoas, uma equipe, então você tem que parar o atendimento, às vezes, para ir conversar com outro profissional em relação até o paciente entender que ia passar, aceitar, né, essa aceitação do paciente foi o mais difícil para mim. Foi o paciente aceitar que ele ia precisar passar com outro profissional. Que daí a gente fez um nicho, né? Então, algumas coisas eu precisei delegar. Então, em relação à equipe, então a maior dificuldade foi o paciente entender que ele ia passar com outro profissional. Essa foi a parte mais difícil para mim e é até hoje, né? Muito bem. E nesses 2 anos são mais de 2.000 pacientes, doutora? A clínica esse mês faz 2 anos e eu fui consultar, né? 2.300 e alguma coisa cadastros. Então, foram pacientes que passaram no consultório. E que a senhora conseguiu transformar a vida deles através do atendimento. Sim. Então, são pacientes que chegaram à clínica, que fizeram uma avaliação e iniciaram um tratamento. É um número grande, né? Você fala, como é que a gente conseguiu, né? Sozinha, nunca, né? Eu sempre falo que eu preciso muito da minha equipe, eu dou muito valor a cada uma delas que estão lá. E hoje são pessoas, assim, altamente capacitadas e que vestem a camisa e que entendem o nosso propósito. Muito bem. E a tua carreira iniciou como auxiliar de consultório dentário. Sim. Como chegou, assim, o que você comentou, né, que a odontologia que te escolheu, mas como que você escolheu, falando, não, eu quero trabalhar nessa área? Uma amiga minha estava trabalhando nesse consultório e falou, olha, na escola, tá com uma vaga em aberto para auxiliar, e aí eu pensei em você. Eu falei, eu vou perguntar para minha mãe, né, não sei se ela vai deixar. Aí eu cheguei e falei, mãe, eu queria trabalhar. Minha mãe falou, mas por quê? Eu falei, quero ter minhas coisas, quero ter meu dinheiro, né? E, enfim, eu tinha um sonho de ter um aniversário de 15 anos, de ter o quarto cor-de-rosa, né? E eu tenho uma irmã que a diferença de idade é 1 ano. Então, minha mãe sempre teve esse pensamento, que eu faço para uma, eu faço para outra. Até hoje, né? Ela tá assistindo até hoje. Você é a mais velha ou a mais jovem? Eu sou a mais velha. É você que puxa a orelha ou ela que puxa a sua orelha? Eu que puxo. Tô brincando, nós somos amigas, assim, parceiras. Não desgruda. Como que é o nome dela? Aline. E ela também é da área odontologia? Não, eu quis que ela fosse, mas aí ela foi na Unicamp Portas Abertas, assistiu alguns vídeos lá, alguns painéis e desistiu, mas quase que deu certo. Entendi. E daí, esse desejo de ter a sua independência, já isso na adolescência, com 15, 16 anos, daí motivou você a entrar na área odontológica. E aí eu fiz a entrevista, né? Achei que, assim, entre as pessoas que estavam, tinha pessoas que tinham curso, né? Mas eu fui muito verdadeira. Falei que não era algo que eu queria, mas que eu estava disposta a aprender pelo recurso financeiro. Sim. Né? E eu fiquei surpresa quando meu telefone tocou, que a oportunidade estava em aberto, e quando eu comecei. E, assim, mudou muito a minha vida, sabe? Porque eu comecei a olhar a odontologia como algo, assim, para o futuro mesmo. E a pessoa com que eu trabalhei era assim, ele é maravilhoso até hoje, sabe? Então, esse cuidado com o paciente, a técnica muito bem executada, sempre buscando estudar, que é uma coisa que eu tenho para mim hoje, sempre buscar cursos, formação, capacitação, né? Tanto que hoje ele é professor e referência na parte estética gengival, sabe? De enxerto, implante. E eu até hoje, assim, eu tenho uma admiração muito grande. E parte disso foi responsabilidade dele, eu costumo dizer. E o que veio primeiro? A estética ou a parte de implantes na sua carreira? A estética.
A estética, depois o implante. E a parte periodontal também, né? Que é cuidar da parte de saúde. E nesse caso, a estética, tanto, ela tem dois caminhos, né? Ou na questão corretiva que se fala, né? Nem sempre a estética vai ser lente de contato. Hoje tem pacientes que já chegaram no consultório buscando por lente de contato e eu falo para ele, não tem indicação, né? Eu acho que as suas queixas não necessariamente precisam ser lentes de contato. Nem todo mundo vai ser indicação disso. Então, se a gente puder fazer um tratamento, vamos fazer um clareamento, né? Da forma bem aplicada, de forma conservadora, supervisionado, para que o paciente... Tem muitos pacientes que a gente consegue corrigir a cor no clareamento e manter os dentes sem precisar de uma lente de contato. Porque, assim, a lente de contato é meio que um caminho sem volta também, né, doutora? Por mais que hoje eu fiz recentemente um curso, né, da técnica minimamente invasiva, então, mesmo assim, existe um preparo para que ela tenha uma adaptação segura, né? Não pode dizer que não tem nenhum desgaste, mas é um desgaste minimamente invasivo. Ainda assim, é algo que, se o paciente precisar tirar essas lentes, ele vai precisar restaurar depois, né? Então, precisa ter certeza do que está fazendo. Muito bem. E isso conta muito, né? Da orientação, dessa conversa com o paciente, do profissional dentista, orientar, né? Realmente é isso que você quer? Ou às vezes o paciente quer Faz sentido para você, né? Sim. Tudo tem um limite também, Tudo né? tem limite. Então, assim, tem muita modinha hoje em tudo que a gente vê, né? Então, as coisas estouram de uma forma muito grande hoje na internet. E isso tem consequências, né? Então, tem que ser muito bem indicado para cada paciente. Então, se a queixa do paciente é a cor, ele gosta do formato, ele gosta do tamanho do dente, fez uma correção ortodôntica, os dentes estão alinhados, né? Tem uma oclusão ideal. Vamos tratar de forma conservadora, né? Menos invasiva. Muito bem. E hoje cresceu muito esse mercado, né? Muito. Muitas clínicas oferecendo promessas mirabolantes. E como, vamos dizer assim, fugir desse tipo de coisa, desse tipo de mercado que oferece a toque de caixa, o sorriso aí branco dos artistas e tudo mais? O paciente já percebe que na clínica não é esse tipo de perfil, né? Tanto que quando busca ou na avaliação desses 2.300 pacientes, não foram todos que ficaram, infelizmente. Sim. Porque tem pacientes que estão buscando isso, né? Eu quero o dente de jogador de futebol, essa cor. Tem paciente que já sabe até a cor da resina que quer colocar no dente. Então, esse perfil ele já está engessado a isso, ele está muito focado no que ele quer e nem sempre essa consulta de forma mais conservadora, orientativa, né? Vai surgir efeito, infelizmente. Infelizmente, porque ele está procurando isso, né? Se essas clínicas existem, é porque existem pacientes também procurando isso. E isso é uma pena, né? Bom, e quando a gente fala de implantes, a gente está falando muito na questão da recuperação da autoestima, né? Porque às vezes é um implante total, né? A boca toda, né? E isso acaba devolvendo o sorriso, acaba devolvendo a capacidade mastigatória do paciente. E assim, eu acredito que a senhora já tenha presenciado muitos casos, né? Que a pessoa chegou de um jeito e saiu transformada. Tem algum caso que a senhora possa compartilhar, que a senhora se lembre? Sim, eu tenho casos recentemente. A paciente chegou sem nenhum dente, tinha feito o implante em estava só com os implantes, mas não tinha realizado a confecção da prótese. Ela era de outra cidade, viajava 3 horas de viagem. E ela tinha uma condição de saúde já pré-existente em algumas situações, mas foi um caso que me marcou muito. Porque ela chegou com a queixa de que ela queria ver sua única filha casar, né? E ela queria estar bonita no casamento. Além do conforto de mastigação. Então, nós fizemos a prótese para ela viajava, né, fazer todo esse processo de... Como tinha distância, o laboratório até se
locomover o consultório para que a gente diminuísse, né, essas consultas. E nós fizemos a reabilitação dela superior e inferior com protocolo, prótese sobre implante. Ela ficou linda, maravilhosa. A filha casou. Deu, acho que 2 meses, a filha falou que ela tinha falecido. Olha só. Me marcou muito no sentido porque ela falou assim, a filha... Mas eu lembro dela entrando no casamento e sorrindo. Então, eu sou muito grata por você ter realizado esse último desejo da minha mãe antes do meu casamento. Então, ela comeu no casamento. Tanto que eu falava para ela assim, ó, você cuida agora, hein? Para você ter uma boa recuperação. Porque do jeito que a gente entregou a prótese para ela, ela já queria sair comendo no outro dia, né? Eu vou comer torresmo. Ela não via a hora de comer torresmo. Boa. Aí eu falava assim para ela, espera os 4 meses. Vai quebrar o dente, porque... E toda consulta ela perguntava. Porque cada mês, né, vinha para fazer acompanhamento cirúrgico, radiográfico, para ver como é que tava. E ela falava assim, eu já posso comer o torresmo? Aí eu falei assim, nossa, você tem um torresmo que eu gosto, que é muito bom. Ela falava assim, quando eu voltar com 4 meses, se eu chegar aqui e você não tiver com esse torresmo, e eu quero levar pra cá, eu falei, não posso, eu sou dentista, né? Então, ela conseguiu comer o torresmo, conseguiu ver a filha. Então, assim... Entre outros casos que marcaram, que recentemente isso aconteceu, foi esse ano. Então, ela já tinha uma condição cardiológica, né? Já tinha um risco muito grande, mas ainda assim, a gente fez todo o procedimento com muita segurança, sabe? Ela se sentiu confiante, ver ela sorrindo, assim, voltou depois, né? Um mês antes, ela veio e mostrou as fotos do casamento da filha. Eu vi a preparação. Então, assim, a gente participar dessas realizações do paciente, né? Ela falava, eu consigo comer um pão de churrasco. Então, sem se sentir inseguro, né? Porque, às vezes, uma prótese mal adaptada, uma prótese desadaptada, né? Trazem inúmeros desconfortos, né? Então, eu tenho pacientes que falam, olha, eu quero fazer uma prótese, eu quero fazer um implante, porque se me chamar para um churrasco, para aniversário de neto, eu não vou. Eu não vou, porque eu não me sinto segura para ir, né? Então, assim, isso traz muitas limitações. Imagina você não poder ir no aniversário do neto, né? E ir num churrasco em família, porque você não tem segurança para comer. Então, já devolvemos várias reabilitações, né? Dessa forma. Então... Bacana. Bom, e quando a gente fala de reabilitação, estamos falando de implantes, mas tem muita gente que opta pelas famosas dentaduras, não é isso? Isso, as próteses totais removíveis, né? Isso. E assim, o que a senhora tem a dizer com relação a isso, entre o implante ou dentadura? De repente, a pessoa que está nos assistindo agora falou, eu preciso fazer, né? Enfim, e por qual caminho? Em questão de custo e investimento, uma prótese removível é mais acessível, mais né? acessível, né? Às vezes, a condição do próprio paciente... Eu já tratei pacientes que o médico não liberou para fazer implante, né? Então, o meu paciente... mais novo, que eu costumo dizer, ele tem 105 anos. O cliente mais novo. O mais novo, ele tem 105 anos. E a gente reabilitou com prótese, porque ele precisava ter condição mastigatória e não era indicação fazer uma cirurgia de implante. Até porque ele estava numa clínica de apoio, né? Então, não poderia se locomover ao consultório, não tinha liberação médica. Então, eu ia até essa casa, fazia o atendimento do paciente. Hoje, eu não consigo mais pela minha logística, mas eu fiz por muito tempo acompanhamento desses pacientes. E consegui devolver a função mastigatória do paciente com segurança dentro das limitações, porque a prótese removível, ela tem alguns fatores, né? Então, ela não é só, às vezes, o trabalho do profissional de ter uma boa moldagem, de seguir todas as etapas da forma correta. Às vezes, a limitação óssea do paciente, né? Se ele tem rebordo para adaptar. Então, a prótese inferior, a gente consegue ver um pouco mais de limitação nesse sentido. Mas, ainda assim... O paciente consegue comer, mastigar. Às vezes vai precisar de alguma cola fixadora em algumas regiões.
né? Mas a gente sempre tenta fazer com que não precise. Então, a Sorria Clinic, ela oferece esses dois tipos de tratamento, seja através do implante ou também da prótese removível. Exatamente. Então, nem sempre o tratamento vai ser acessível para todo mundo, né? E eu costumo dizer para o paciente, tá tudo bem, dentro das suas condições a gente vai fazer o melhor para você. Sim. E com relação à capacidade mastigatória do implante para, nesse caso, a prótese removível, dá muita diferença, doutora? Pode-se dizer que sim, dependendo da prótese. Se o paciente, por exemplo, já usa há um tempo e a prótese está ruim, a gente vai conseguir melhorar isso, tá? Mas, por exemplo, um paciente que hoje perdeu os dentes por condição periodontal, por mobilidade, né? Se é um paciente mais jovem, tem uma certa dificuldade ali de adaptação, porque vai precisar entrar com uma provisória, onde o rebordo está em cicatrização, né? Então, nós esperamos esse período de cicatrização, essa remodelação, para conseguir fazer uma definitiva. Aí, esse paciente sofre um pouquinho. Normalmente, quando entrega uma prótese total hoje, ele fala, olha, eu vou me planejar e vou voltar para fazer o protocolo. Que legal. E sabe o que me chamou bastante atenção ao falar desse paciente com 105 anos, né? Então, a senhora atende de 5 a 105 anos, vamos dizer assim. Posso dizer que bebê, eu atendo a primeira infância, né? Sim, sim. Então, primeiro dentinho, até... Esse é o meu paciente mais jovem, de 105 anos. Que legal. E essa é a questão, né? Do atendimento humanizado, da sensibilidade, de entender cada caso é um caso, né? Sim. Né? Então, é super importante essa... Não tem uma receita de bolo hoje, né? Cada paciente Existem técnicas, né, procedimentos, mas cada paciente vai precisar ser tratado de uma forma. Então, montar isso para o paciente de uma forma didática para que ele entenda, né? Às vezes o paciente não vai conseguir fazer aquela reabilitação como um todo. Tem um paciente lá com 8, 9 implantes, a gente vai estabelecer prioridades, né? Então, eu falo para eles, vamos estabelecer prioridades, vamos tratando a função, né? Às vezes a estética vai vir na frente, porque esse é um dente anterior, a gente precisa socorrer aquela queixa do paciente. Então, esse plano de tratamento é o que vai dar segurança para ele e ele vai conseguir se organizar para isso, né? Dando opções de tratamento para o paciente hoje. Muito bem, doutora Jaqueline Silvério, batendo um papo hoje super legal, interessante, falando a tua trajetória aí, os mais de 16 anos de carreira na área da odontologia, também é empresária, proprietária aí da Sorria Clinic, uma clínica em Campinas, você que é dessa região, e se ainda não conhece, está convidada a dar uma passadinha por lá, ver essa estrutura. Inclusive é uma clínica modelo, um ambiente muito gostoso, com profissionais competentíssimos que vão te atender super bem e transformar o seu sorriso. Já a gente continua essa nossa conversa, mas antes tem um recado para você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial. Aliás, antes de mais nada, aproveita aí nos comentários, deixa o seu comentário, diga o que você está achando dessa nossa conversa, faça a sua pergunta também, enfim, deixa o seu feedback, é super importante a tua opinião aqui para a gente crescer ainda mais em qualidade com o podcast Mundo Empresarial, e a tua interação é super bem-vinda. Se você conhece já a doutora Jaqueline Silvério, diga aí o que você acha dela, o que você, se você já é um paciente dela, compartilhe a tua experiência de vida, né, com a doutora Jaqueline também, é super importante, até para validar para outras pessoas que estão assistindo e conhecendo o trabalho dela hoje pela primeira vez, tá bom? Mas um outro recado importante é para você que é empresário, empreendedor de qualquer que seja a área de atuação e tem vontade, tem o desejo de participar do podcast Mundo Empresarial. Pois é, o nosso programa está de portas abertas, aguardando a tua presença, a tua participação também. Quem sabe você pode se tornar o próximo entrevistado, tá aqui frente a frente comigo e contar um pouco mais da tua trajetória empresarial, seus insights, contar o que a tua empresa faz, como faz, enfim, os serviços que você oferece. Tenho certeza que você tem uma história tão boa quanto a da doutora Jaqueline Silvério. Então, a gente aguarda você ansiosamente aqui no podcast Mundo Empresarial. Entra em contato com a nossa equipe através aí dos meios, dos contatos, das informações que aparecem na tua tela e descubra como participar do podcast Mundo Empresarial, que está na
terceira temporada. Já são mais de 200 episódios, são quase 140 mil inscritos. O programa é uma grande vitrine, vai te dar muita visibilidade, uma oportunidade de fazer negócios. Aqui temos um grande network, né? Aqui a chance de você fazer contatos com outros empresários, com possíveis novos clientes. Então, participe, com certeza vai ser uma experiência muito bacana. Combinado? Entre em contato com a gente. Aguardamos ansiosamente a sua presença aqui no nosso estúdio também. Aliás, falando do mundo empresarial, a doutora Jaqueline, que hoje participa do podcast, participou do programa na televisão. Sim. Reportagem exibida recentemente. Conta para o pessoal de casa como é que foi essa experiência de participar do nosso programa, quando a nossa equipe de gravação esteve lá, com a nossa repórter a Yasmin, o Samuel, toda a equipe, os nosso cinegrafista, que foi lá fazer as imagens de toda a clínica. Foi incrível, assim, a equipe altamente qualificada, né? Conduziu de uma forma muito natural, nem parecia que a gente estava fazendo uma entrevista para a televisão. Foi uma experiência incrível para nós, para os pacientes, o feedback dos pacientes, né? Em verem um pouquinho da nossa história, né? Então, eu recebi inúmeras mensagens. Olha, doutora, eu te vi lá na televisão. Eu fiz uma chamada antes, né? Avisando que o programa ia ao ar. Mas foi muito legal, foi uma experiência incrível. Bacana. A tua carreira está crescendo cada vez mais, né? Hoje você já é especialista na área estética, em implantes, e como você mesmo disse, não para de se atualizar. Não. O que você planeja aí para sua carreira futura? Agora, o próximo passo é uma especialização em reabilitação oral, né? Que está prevista para o ano que vem. E tô ansiosa já, né? As meninas falam assim, pode parar de fazer curso, porque isso também influencia na rotina do consultório, né? Esse ano eu tentei ficar um pouquinho mais, eu prometi para elas, o ano tá acabando e eu tô conseguindo cumprir minha promessa, que esse ano eu não ia sair, ia me dedicar, né? Dar todo o suporte, mas ano que vem eu inicio uma nova etapa. Dentista, esposa, mãe, empresária. 24 horas por dia tá sendo suficiente ou não? Ai. Como consegue dar conta de tudo isso? Nossa, tem dias que a gente sente um pouquinho ali, o cansaço, né? A rotina do consultório, mas é muito prazeroso, né? Poder fazer tudo com muito amor. Então, eu amo ser dentista, eu amo ser mãe, amo ser casada, amo ter a minha vida, a minha família. E Deus dá graça, né? A gente se dedica, então, cada vez mais parece que você quer fazer mais, né? Eu fico ansiosa todos os dias, assim, para poder oferecer o melhor para o paciente. Não estou sempre ligada no que está acontecendo. A gente segue outros profissionais, vê o que a odontologia está evoluindo e buscando sempre trazer essa tecnologia pro consultório. E esse crescimento, né? Cada vez mais essa capacitação pro conforto do paciente mesmo. E você tem planos de abrir uma outra unidade da Sorria Clinic? Não é uma coisa assim que... Não posso dizer que eu não vou fazer, mas não é uma coisa que tá no planejamento, até porque eu gosto de conhecer cada paciente que está no consultório, gosto de estar presente, né? Então, eu penso que seria um desafio muito grande montar uma segunda unidade, montar uma equipe, conseguir dar suporte para isso. E aí, eu penso que eu deixaria essa parte clínica, né, que é o que eu amo realmente fazer, ser dentista, para administradora. E não é uma coisa assim que é o meu foco hoje, sabe? Mas eu não sei, né? O futuro a Deus pertence. Se esse for o objetivo, Deus vai preparar uma equipe capacitada para que a gente consiga crescer, com certeza. E como é atender seus pacientes dentro do consultório e ao mesmo tempo estar ligado em tudo que acontece fora dele? Fazer essa gestão, estar de olho no que os outros profissionais estão fazendo, como estão conduzindo os atendimentos, desde a parte da recepção lá com a secretária, como que é feito isso? Hoje, essa parte do crescimento, a gente consegue acompanhar de forma digital mesmo, né? Então, hoje tem cursos online que você consegue fazer ali um aperfeiçoamento, consegue assistir vídeos, né? Internet, aulas. Isso hoje traz... Enquanto tá preenchendo o prontuário, tá assistindo alguma coisa... A equipe toda hoje me dá muito suporte. Eu sinto que, às vezes, essa rotina de agenda cheia, né? Então, um horário ali para avaliação entre 30 a 40 dias. Então, isso é um desafio que eu tenho, né? Mas por não conseguir delegar isso,
né? Então, assim, como é algo que eu gosto de fazer, de conhecer o paciente, montar o plano de tratamento, então algumas coisas, de fato, eu fico sobrecarregada, né? Mas ainda não sinto que eu precise deixar. Mas elas me dão todo o suporte, ver o cuidado com o paciente, comigo mesma. Às vezes eu encaixo um paciente ou outro ali entre o horário de almoço. Não, senhora, né? Eu falei assim, gente, já fiz. Já fiz, elas ficam bravas, pela rotina mesmo. Então, hoje, eu não sou uma pessoa que fico muito no pé, cobrando, dando bronca, porque eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, né? Então, graças a Deus, hoje eu tô com uma equipe bem comprometida nesse sentido. Sorria Clinic, tá crescendo cada vez mais na região de Campinas. Sim. Tá se destacando bastante. Sim. E a doutora Jaqueline Silvério, na vida pessoal, enfim, goiana que mantém as suas raízes, gosta de um bom frango com piqui, como é que é? Gosto do bom frango com piqui, gosto de ir pra natureza, gosto de viajar com a minha família, de curtir. Eu falo que a cada 3 meses eu vou me ausentar ali uma semaninha pra conseguir ter as minhas memórias, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e a Sara quer ser dentista, né? Fala que ela ama o quanto eu cuido dos pacientes e ela quer isso pra ela. Mas tem outras coisas que ela ama também. Ela ama cavalo, ela ama viajar. Então, eu consigo conciliar hoje e dar conta de tudo. A minha família também, assim, é muito presente na minha vida, assim como eu sou na deles. Então, eu tô todo final de semana com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, meus sobrinhos, a família. Então, quem acompanha a gente no Instagram sabe que tem a rotina clínica. Eu falo que tem vários perfis, né? Lá no nichos no meu perfil. Então, tem pessoas que estão acompanhando meu trabalho e acabam acompanhando a minha vida, né? A parte da Sara, né? Que a Sara é uma guineense, que também veio... quando eu fui para Guiné, que surgiu a adoção. Então, a Sara hoje é minha filha, minha prioridade em tudo que eu faço. E é para ela, né, que eu me dedico todos os dias. E ainda concilio, né? Levar para fazer uma aula de cavalo, final de semana, fazer coisas de criança, né? Então, a gente vai conseguindo dar conta de tudo, sim. Ó, que legal, hein? A gente está conhecendo aqui, né, a história da doutora Jaqueline, né, a profissional, enfim, a mãe, e que tem esse trabalho muito bonito, né, desse projeto voluntário que foi ajudar tantas pessoas lá em Guiné-Bissau, na África, e de lá, desse trabalho voluntário, trouxe um fruto, né? Trouxe uma bênção que é a filhinha dela, a Sara, que veio através do processo de adoção, né? Isso. E foi a melhor coisa que aconteceu. E que tá aqui no Brasil, enfim, que você foi para ajudar, acabou sendo ajudada, trouxe uma filha que acredito eu que isso acrescentou muito na tua vida pessoal, né, doutora? Sim. A Sara mudou completamente a minha vida. No sentido de que eu não consigo imaginar como era a minha vida sem ela mais. Não consigo lembrar, sabe? Então, hoje a maior bênção que nós recebemos, a família toda. Sara é muito amada, muito querida por todos. É o nosso mascotinho lá no consultório. Eu falo que a gente fica competindo, né? Entre os mimos. Hoje é os mimos da Jaque e os mimos da Sara. Então, ela é muito amada, muito querida lá no consultório. Então, por isso que ela quer fazer parte, né? Ela fala que ela é funcionária lá da Sorria Clinic. Tem dia que ela fala assim, eu preciso de um uniforme, mãe, para trabalhar aqui. Porque tá presente na minha vida, então eu tento conciliar ali toda a semana, né? Não ficar tão ausente de casa. Mas me dedicando, sim. Então, continuo ali com as minhas raízes, goiana nata, né? Com muito orgulho de ser goiana, cavaleira, né? Gostar de cavalo, de natureza. Que e de legal. Curtir a família, com certeza. Bom, e desse projeto de voluntariado lá na África, hoje ainda você fornece um pouco desse voluntariado dentro da tua clínica. Sim. Conta pro pessoal de casa
Como que funciona isso? Né? Porque a gente já escutou algumas situações assim, mas precisa ir na África para fazer o bem? Não, não precisa, eu concordo com você, né? Hoje eu consigo dar suporte para missionários, equipe guineense, não só guineenses, mas às vezes pessoas que precisam do atendimento, que não têm condições. Eu sempre consigo fazer aquilo que Deus determinou no meu coração mesmo, sabe? Então, dar o suporte, porque a saúde, né, é extremamente necessário. Então, um paciente com dor, perdeu um dente, né, é saúde. Uhum. Então, isso não tem o que negociar e a gente consegue. E a equipe inteira hoje abraça isso, né? Então, eu tenho colegas que me ajudam, inclusive, na especialidade que eu não faço, para conseguir atender e dar todo esse suporte para essas pessoas que realmente precisam. Que bacana. E a tua missão de voluntária ainda não terminou. Em 2026 você disse que tem planos de voltar para a África. Sim. Como que está sendo estruturado isso? Então é algo que com certeza vai crescer, é uma prioridade, assim, é algo que eu quero poder ir todo ano, né? Então, esses últimos 4 anos eu não consegui ir, por conta da Sara, né? Por dedicação a ela, toda a parte de documentação, suporte. Aí, quando essa adaptação tava um pouquinho mais tranquila, né? Porque todo mundo passou por uma adaptação, né? A casa inteira, a família. Então, quando eu consegui, veio a clínica, né? Então, foi algo que exigiu muita dedicação, exige todos os dias. É o meu maior desafio, mas eu acho que a partir do ano que vem... Eu já fiz alguns testes, assim, a equipe passou tranquila no teste. Então, eu acho que eu vou ser liberada para conseguir continuar esse projeto. E ele é feito, assim, de doações de pessoas que querem participar. Nem sempre as pessoas conseguem ir, né? Mas conseguem participar. Então, com doação, a gente conseguir levar medicação, suporte, né? Para esse paciente. Bacana. E como que chama esse projeto? Amor que Transforma. É um projeto que nasceu para a parte da odontologia. E tem outros projetos, né, da igreja. Tem o Juntamon, que é uma amiga minha, que é brasileira, casou com um guineense. Ela está na África há mais de 10 anos, é uma enfermeira, tem um hospital lá. Então, hoje a gente consegue ajudar ela nesse sentido. Ela também vem para cá a cada 2 anos. E é o projeto que a gente mais participa hoje. E é encabeçado por qual igreja? É a Igreja Batista, Povos e Nações. Que legal. Com parceria da MID, né? Que é uma missão transcultural que faz parte de seminário de preparação dessas pessoas para que vão para o campo e consiga exercer o ministério. Que legal. E você você faz parte da igreja e recebeu o convite para ir a essa missão, foi isso? Sim, sim. Desde os 15 anos ali, 16 anos, foi quando o pastor foi a primeira vez e trouxe, né, esse projeto. A igreja se tornou missionária. E eu cresci, né, vendo relatos. Cada ano que passava uma equipe ia e eu falava assim, eu preciso ir. Aí foi quando eu recebi esse desafio e aceitei. E meu marido me apoiou na época também, ele não conseguiu ir, eu fui sozinha. E é algo que move a família inteira hoje. Transformador, seja para quem recebe a ajuda, como para quem vai, né? E eu falo que a família inteira acaba participando. Então, quando vem os missionários, eles ficam em casa. Então, a gente recebe pessoas em casa uns 15 dias, com a família. Então, é bem gostoso. Não só a parte de cuidado, mas aí a gente mata a saudade, a cultura. Fazem umas comidas africanas, assim, pra gente comer. Mata a saudade de Guiné. É muito gostoso. Uma experiência bacana. Bom, doutora, só tenho a agradecer a presença, a tua participação aqui, teu tempo, a disponibilidade, a tua sensibilidade por se abrir, contar, compartilhar um pouco da tua vivência profissional, empresarial, a tua vida pessoal também, até contando alguns detalhes aí, tua relação com a Sara, teu esposo, teus familiares. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço. E você comentou, é importante destacar, como que chama o esposo? Rony. O Rony que teve papel fundamental nessa virada de chave, nessa transformação da profissional dentista para uma empresária também, que está à frente da Sorria Clínica, né? Sorria Clinic. Isso, ele sempre sonhou com isso, com montar uma empresa. Isso foi algo que ele me incentivou muito. Eu sou um pouco mais, né,
Tem hora que ele vem com algumas coisas, eu falo pra ele, ei, dá uma segurada, né? Eu não dou conta. Antes eu abraçava tudo que vinha, agora eu já consigo falar pra ele, olha, vamos com calma, né? Preciso me dedicar a isso, porque realmente eu não vou dar conta de tudo. Algo fica sobrecarregado, né? Então, até em relação à saúde, a saúde do dentista, às vezes, né? Sente um pouquinho, então, dor nas costas, tendinite, a gente já vai sentindo alguns sinais. Então, mas ele sempre me apoiou e incentivou muito, assim, participa de tudo. Que legal. Um abraço, viu, Rony? E parabéns aí por incentivar a esposa nesse trabalho bonito, né? Ampliando mais o trabalho dela com outros parceiros aí, né? Com atendimento amplo, né? Dentro da Sorria Clinic. Sucesso cada vez mais. Obrigado pela presença, pela participação. Antes da gente encerrar, por favor, suas considerações finais. Para quem, de repente, ainda tem medo do dentista, tem medo de passar por um atendimento, ou quem ainda não conhece a Sorria Clinic, é da região de Campinas, por favor, suas considerações, doutora. Para você que está procurando ali reabilitação, a estética, a função, um tratamento humanizado, com muito profissionalismo, com uma equipe altamente capacitada, nós estamos à disposição, esperando por você lá, você e sua família. Tenho certeza que nós vamos conseguir cuidar de você como um todo. Parabéns, sucesso cada vez mais, linda missão, um lindo trabalho que você desenvolve lá em Campinas, enfim, através também do trabalho voluntário e tudo mais. Obrigada. Vida longa, a Sorria Clinic. Amém, se Deus quiser. E volte sempre tiver novidades, por favor, as portas do podcast Mundo Empresarial estão abertas aqui para recebê-la. Obrigada, viu? Valeu você também que me acompanhou até aqui, obrigado pela grande audiência. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, vamos lá, deixa aí o seu like, se inscreva, está crescendo cada vez mais, são 139 mil inscritos, uma grande audiência. E não se esqueça, estamos por aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 e 8 da noite. Compartilhe esse recado, enfim, espalhe para mais pessoas que ainda não conhecem o podcast Mundo Empresarial, para se juntar a essa família que está crescendo cada dia mais, tá bom? Muito obrigado também ao Grupo Convenção, parceiraço aqui do podcast Mundo Empresarial, que nos ajuda a levar e a contar e ouvir e compartilhar mais histórias de muitos empresários, muitos empreendedores Brasil afora. Muito obrigado, a gente se fala num próximo episódio. Até mais.